nosso boa noite a todos. Boa noite. É com imensa alegria que nós retornamos a essa casa, para falarmos de Jesus, a nossa doutrina. É sempre bom estarmos aqui. E esse título aí não vale aos gentios, como nós sabemos. Jesus deu essa orientação aos seus discípulos, né? Quem eram os gentios? Os gentios eram aqueles povos diferentes dos judeus, distintos, né? Eles eram classificados como distintos dos judeus. Os hebreus separavam os povos entre judeus e gentios. Nas escrituras sagradas, gentios tinha um significado depreciativo, pois eles eram considerados idólatras, né? Aqueles que não acreditavam em um Deus único. E os judeus, por sua vez, antes da vinda de Jesus, eles se consideravam os povos escolhidos, eles eram os eleitos, eles que tinham o privilégio de receberem a revelação divina. E os gentios eram aqueles, então, que se diferenciavam dos judeus por não terem esse privilégio, né? Eles eram diferentes. Então, eles eram até considerados imorais. Né? Pois bem, os povos asiáticos, europeus, que lá nos primórdios se converteram ao cristianismo, também eram considerados pelos judeus como gentios. Mas a lei de Moisés não permitia que se maltratasse os estrangeiros. Então, esses europeus asiáticos que se converteram ao cristianismo primitivo, eles tinham um certo acesso ao povo judeu. Eles podiam fazer negócios, eles conviviam, moravam nas mesmas cidades, eles só não podiam casar com os judeus e também não podiam frequentar os seus templos, né? Pois bem, Jesus dizia aos seus discípulos para que eles não fossem, para que eles não levassem a sua boa nova, as suas pregações, nem aos gentios e nem nas cidades samaritanas. E por que Jesus dizia isso? Porque ele dizia que, primeiramente, os seus discípulos tinham que se ocupar em atenderem as ovelhas que acabaram perecendo na casa de Israel, ou seja, aqueles que já tinham uma base filosófica, religiosa, aqueles que acreditavam em um Deus único, aqueles que acreditavam na vinda de um Messias, ou seja, aqueles que já estavam preparados, né? Que tinham condições de ouvir aqueles novos ensinamentos. E Jesus também sabia que os seus próprios discípulos não estavam preparados também para fazerem essas pregações a esses povos. Então, Jesus apenas estava dando tempo ao tempo, para que tanto os seus interlocutores tivessem a condição de transmitir essas mensagens, como também aquelas pessoas que tinham outros procedimentos religiosos também pudessem ter a condição necessária para receber, para ter acesso a essas novas informações, né? Então, esses considerados gentios, que eram estrangeiros, que porventura se convertessem ao judaísmo, aí sim eles tinham
um livre acesso à comunidade judaica, né? E aí eles poderiam casar, só que somente os seus bisnetos é que seriam considerados judeus plenos com todos os direitos. Enquanto isso não acontecia, eles eram gentios e depois então considerados, depois chamados, classificados depois como pagãos, né? O povo pagão. Pois bem, os samaritanos, como nós sabemos, viviam na Samaria, que era o império de um reino dissidente de Israel. E os samaritanos, como eles não podiam frequentar as festas religiosas nos templos de Jerusalém, eles criaram o seu próprio templo, e por lá então eles, tendo essa distinção, né, essa dissidência, eles faziam os seus próprios cultos, eventos e festas religiosas. Na questão dos samaritanos, Jesus resolveu essa questão, como nós sabemos, naquele encontro com a mulher samaritana no poço de Jacó, perto de Sicar, né, onde ele dizia para ela para beber daquela fonte, que ela jamais teria sede. Enquanto aos gentios, Jesus contou com a grande colaboração de Paulo de Tarso, que justamente foi considerado o apóstolo dos gentios. Primeiramente, nas suas viagens evangélicas, Paulo de Tarso frequentava as sinagogas dos judeus, mas ele não era muito bem recebido, né? E por conta disso ele passou então a pregar de forma mais assim, efetiva aos gentios e aos samaritanos. E ele, nessas suas pregações, ele também colocava, acima de tudo, a pretensão de converter aquelas pessoas. E com isso, eles iam criando sinagogas independentes. Mas Paulo de Tarso, em suas missões, as suas viagens missionárias, em suas missões evangélicas, ele evangelizava tanto os judeus como também os gentios e os samaritanos. Quando nós conhecemos, travamos contato com a nova doutrina, uma nova filosofia, nós estávamos conversando com o nosso irmão agora mesmo aqui, né? Eu confesso a vocês que as obras básicas de Kardec, os princípios básicos da doutrina espírita, autores como Joana de Ângeles, Emmanuel, André Luiz, né? Todas as obras de Chico, de Valdo Franco, com a nossa querida Joana de Ângeles, enfim, essas obras básicas suprem plenamente as minhas necessidades, dirimem as minhas dúvidas. Não vão ficar julgando ninguém que já acha que Kardec está superado, que estão procurando novas revelações. Pode ser que daqui 10, 20 anos apareça realmente uma nova revelação, mas nós ainda, como estava dizendo para o nosso irmão, nós ainda nem compreendemos Jesus na plenitude dos seus ensinamentos. Como é que nós vamos buscar novas revelações, novas doutrinas, né? Se nem sequer Jesus ainda nós conseguimos compreender? Se nem Kardec, se nem as obras básicas de Kardec ainda nós conseguimos compreender, cada vez que nós lemos
uma obra básica de Kardec, nós temos uma nova compreensão, nós temos uma nova conotação sobre esses ensinamentos. E eu costumo dizer aos principiantes que quanto mais a gente estuda, mais difícil nós consideramos a própria doutrina, porque nós vamos acrescentando informações, conhecimentos, e vamos criando novas perguntas, novas questões, né? Quando nós achamos que já conhecemos todas as respostas, a vida muda as perguntas, não é mesmo? Então, baseado nisso, nós temos sim o desejo de levar as novas informações que nós recebemos às pessoas das quais nós estimamos muito, porque nos traz uma nova visão de mundo, nos traz a alegria dessas novas informações. Então, mais que depressa, nós queremos dividir com os nossos queridos amigos essas informações. Mas tudo tem o seu tempo, como nós dissemos lá no início. E respeitar o tempo e as escolhas das pessoas significa estarmos respeitando as leis divinas, que respeita o livre-arbítrio de cada pessoa. Então nós jamais devemos fazer proselitismo religioso. A doutrina espírita, ela não tem dono, ela não pertence a nenhuma nação, nenhum povo escolhido, não é privilégio de ninguém. A doutrina espírita está ali para qualquer pessoa possa ter contato e possa se inteirar sobre os seus ensinamentos. Então, às vezes, uma pessoa de pouco conhecimento intelectual tem maior capacidade de compreensão da doutrina espírita do que alguém que seja muito letrado. Porque se quer humildade, se quer, acima de tudo, a pureza, né? Acima de tudo, o nosso desejo íntimo de fazermos essa revolução moral íntima de cada um de nós. Então, vai chegar o tempo em que as pessoas vão adquirir a maturidade do senso moral, a sua razão, para sentir nas suas mentes e nos seus corações os ensinamentos, as verdades, as novas revelações, as boas novas, né? Todos esses ensinamentos revolucionários trazidos pela doutrina espírita. Mas nós temos que respeitar a capacidade e a necessidade de cada um. Então, apesar de que a doutrina espírita não tem nenhum privilégio, não é um povo privilegiado, exclusivo, ninguém tem a exclusividade para aprendermos sobre a doutrina espírita, ainda até hoje, nos dias de hoje, nós somos diferentes. Apesar de que estamos aqui, todos nós reencarnados, passando pelo mesmo gênero de provas e de expiações, né? Nós somos diferentes, cada qual no seu grau de adiantamento, e cada qual necessitado de um tipo de remédio, e cada qual apto a receber, a ter acesso a informações, aos conhecimentos que nós tanto desejamos. As pessoas vêm até nós ávidas por respostas, por receber um consolo, um conforto, uma mensagem de carinho, de esperança, mas jamais nós devemos forçá-las
tiradas, né, da sua crença religiosa. Então, se ela nos der essa possibilidade de nós adentrarmos, de aprofundarmos as nossas orientações baseadas na doutrina espírita, se essa pessoa estiver na capacidade, na condição de receber essas orientações, ninguém vai deixar de cumprir com essa tarefa, com essa missão tão nobre, né, e tão elevada. Mas ninguém vai despojar os adeptos de outras crenças religiosas. Não é essa a intenção da doutrina espírita. Um dia todos vão ter a condição necessária, né, como nós dissemos, para eles possam receber em suas mentes e em seus corações a verdade divina, as revelações da nossa doutrina. Então, na questão 96 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos são todos iguais ou eles obedecem a uma certa hierarquia? Os espíritos sabiamente respondem: eles estão separados de acordo com o grau de adiantamento, com o grau de perfeição e o quanto ainda eles têm que se despojar dessas impurezas, né, da matéria. Então, cada qual vai receber, cada qual vai ter o equilíbrio necessário, condição necessária para receber esse remédio libertador de acordo com o seu grau de elevação, de acordo com o seu grau de entendimento, de acordo com eles estiverem preparados para receber e ter acesso à totalidade, à plenitude dessas informações. Não há uma divisão específica, absoluta, entre grupos, subgrupos, categorias e classes de espíritos. Mas no Livro dos Espíritos, a título de estudo, a título de comparação, né, em termos didáticos, a espiritualidade superior permite dividir os espíritos, as categorias desses espíritos, em três grandes ordens. Que seria, a terceira ordem seria dos espíritos imperfeitos, a segunda ordem dos bons espíritos e a primeira dos espíritos puros. Sem que haja uma linha divisória absoluta, específica, eles classificam, eles subdividem esses três grandes grupos, essas três grandes ordens, em 10 categorias, em 10 classes. Então, na terceira ordem dos espíritos imperfeitos, eles colocam 5 classes, 5 categorias de espíritos, né, a título de estudo, a título de comparação. Muitas pessoas se confundem em qual categoria que ela pertence, né? Ela pode pertencer a várias dessas categorias. Mas a 10ª classe da terceira ordem dos espíritos imperfeitos é a classe dos espíritos impuros, que são aqueles que se comprazem no mal, que fomentam a discórdia, a desconfiança, que fazem o mal pelo simples prazer de fazer o mal. Né? A grande maioria dos espíritos são equivocados, ignorantes. Mas esses dessa categoria, eles fazem o mal porque eles odeiam o bem.
E eles se transformam, eles se nos apresentam em várias formas, simplesmente para nos enganar. E eles enganam, eles nos iludem, por conta da nossa incapacidade de enxergar a maldade desses espíritos. Porque quem não tem maldade dentro de si, é muito difícil reconhecer a maldade em outra pessoa, né? Emmanuel dizia: é muito melhor ser vítima do que ser algoz. Joana de Anjos dizia que nós somos o espelho dos nossos irmãos. Quando nós olhamos para alguém e enxergamos defeitos naquela pessoa, e esse defeito nos incomoda, é porque nós reconhecemos esses defeitos, é porque nós temos esses mesmos defeitos. Quando você olha para alguém e não consegue ver virtude nela, é porque você não tem aquela virtude. Se você não tiver a virtude que a pessoa tem, você não vai reconhecer, né? Aí na 9ª classe da 3ª ordem dos espíritos imperfeitos, nós temos os espíritos levianos, que eles fomentam as intrigas, eles são ignorantes, eles são maliciosos, zombeteiros, e eles nos induzem ao mal, nos induzem maldosamente a um caminho errado. São aqueles espíritos ainda mais maliciosos do que a outra ordem, que nos enganam também, que nos iludem, e que por maldade, mais por maldade do que por ignorância, eles acabam nos conduzindo a caminhos errados, caminhos errôneos. Daí Jesus dizia: orai e vigiai, né? Aí na 8ª classe da 3ª ordem dos espíritos imperfeitos, nós vamos encontrar os espíritos pseudo-sábios. Esses são muito perigosos, porque esses têm até um certo grau de evolução intelectual, eles até têm um certo conhecimento, mas eles se consideram mais sábios do que eles realmente são. Eles até transitam por bons caminhos, pela verdade, mas na maioria das vezes eles cometem erros grosseiros. E eles não vão sozinhos, né? Eles nos induzem também a esses erros grosseiros, se nós não tivermos o preparo intelectual, moral e espiritual necessário. Esses pseudo-sábios, eles são orgulhosos, eles são preconceituosos e são presunçosos. Eles têm a presunção do saber. É muito fácil nós identificarmos esses espíritos, né? Eles se acham o dono da verdade. O mundo está errado, eles estão certos. Aí na 7ª categoria dessa 3ª ordem dos espíritos imperfeitos, nós vamos encontrar a classe dos espíritos neutros, que já é um grupo bem maior. São espíritos que nem têm a bondade necessária para fazer o bem, e nem também a maldade suficiente para fazer o mal. Eles são isentos, eles são neutros e são muito perigosos. Porque cada hora eles pendem para um lado. Muitas vezes eles estão do lado do bem, outras vezes do lado do mal.
umas vezes do lado do acerto, do que é certo, e outras vezes do lado do que é errado. E eles são muito apegados às causas materiais, também são facilmente identificáveis, porque eles se prendem muito às questões da vida terrena. E aí na última classe, né, na sexta classe das 5, dessa terceira ordem dos espíritos imperfeitos, nós vamos encontrar os espíritos perturbadores. E aí, quando esses espíritos estão desencarnados, quando eles querem se mostrarem, se fazerem notar, eles usam de pancadas, de barulhos, de deslocamento de objetos sólidos. E o que é mais engraçado é que nós vemos aí pessoas que frequentam a casa espírita, né, que são ainda incipientes, e que nos falam: minha casa eu ouço barulho o dia inteiro, eu ouço pancada na mesa, na cama, na porta, e eles morrem de medo, né? Mas o que é mais curioso, muitas vezes esse barulho são barulhos normais mesmo, né? Não é efeito espírito nenhum, não. Efeito espiritual nenhum, não. Mas quando ocorre realmente esses fenômenos físicos, o espírito perturbador que quer fazer esses barulhos, ele só consegue fazer isso se tiver dentro da casa, da própria casa, um médium de efeito físico, para que haja essa combinação fluídica. Então, muitas vezes a pessoa que mais tem medo é a que está provocando esses fenômenos, porque ela tem essa mediunidade de efeito físico, ela combina os seus fluidos com o espírito, e aí ele faz a festa. Eu, quando eu estou na minha cama, né, no meu quarto, e quando eu ouço algum barulho, alguma pancada na porta, né, eu falo assim: olha, se você quiser dormir comigo, dorme, vem aqui na minha cama, dorme, deita, né, eu durmo em cama de casal, sozinho, você pode deitar aqui, né? Só não faz barulho, para que a gente possa dormir sossegar. E fala assim: e não me mostra a cara, eu não quero ver tua cara, não. Não quero ver, não. Então você deita aí e tranquilo. Por quê? E nós temos que ter medo, né, dos espíritos encarnados. Se entrar uma pessoa estranha na nossa casa, aí sim. Mas o espírito desencarnado, a única coisa que ele pode fazer é nos perturbar mentalmente, né? Pois bem, da mesma forma, quando o espírito se materializa, né, em casos raros, quando o espírito consegue se fazer mostrar, ele precisa do ectoplasma de algum médium encarnado que tenha essa condição para que possa liberar esse ectoplasma para ele. Então o espírito sozinho, desencarnado, não faz nada. Ele tem que ter um médium encarnado que tenha essa capacidade de liberar esses fluidos, esse ectoplasma, para que ele possa ter esse efeito, né, em corpos sólidos na matéria. E aí então nós entramos na segunda ordem dos espíritos, que são os espíritos bons, né? E essa ordem tem 4 categorias, 4 classes, segundo o livro dos espíritos. A quinta classe dessa segunda ordem dos espíritos bons são aqueles espíritos benévolos. São aqueles que têm bondade, caridade, eles são carinhosos, são gentis, têm o desejo e a vontade de fazer o bem. Podemos citar um exemplo aqui desses pais de santo que têm
nesse centro de Umbanda, né? Essas benzedeiras. A minha avó, ela era benzedeira, ela pegava o pau, queimava na fogueira lá e, né, fazia as rezas dela lá e muitas vezes dava certo. Mas esses espíritos, apesar de terem essa bondade, uma certa elevação moral, falta-lhes o conhecimento, falta a elevação intelectual, né? Aí na quarta classe da segunda ordem dos espíritos bons, nós vamos encontrar os espíritos sábios, que ao contrário dos espíritos benévolos, eles têm uma certa elevação intelectual, mas eles se preocupam mais com o conhecimento de natureza científica do que com a sua elevação moral. Também é muito comum nós encontrarmos essas pessoas que têm uma capacidade intelectual avançada, mas que não se preocupam muito com a sua religiosidade, com a sua elevação moral. Aí na terceira classe da segunda ordem dos espíritos bons, nós vamos encontrar os espíritos de sabedoria. Aí é o espírito que une a sua elevação moral, a sua bondade, o seu desejo de querer fazer o bem, com o seu conhecimento de natureza científica, com a sua elevação intelectual. Esses espíritos são capazes de fazer o juízo de valor, né, não só de nós, aqueles seus parceiros, como de tudo que acontece à sua volta. E aí, na última classe da segunda ordem dos espíritos bons, nós temos aqueles espíritos missionários. Eles têm a bondade, eles têm a ciência e têm também a elevação moral. E eles estão aqui reencarnados como um espírito missionário que vem nos trazer auxílio, progresso, e vem nos trazer até qual o nível de grau de adiantamento, de elevação nós conseguimos chegar. Aí nós podemos citar Chico Xavier, Maria Teresa de Calcutá e tantos outros, né, que vêm para cá com essa missão de nos dar o suporte moral e intelectual que nós precisamos, que nós necessitamos. E por fim, chegamos à primeira ordem, que é a ordem dos espíritos puros. E aí, a primeira e única classe desses espíritos, dessa ordem dos espíritos puros, são aqueles espíritos que já galgaram todos os degraus da sua evolução moral, intelectual, aqueles que já se despojaram das suas impurezas materiais, já se livraram das suas imperfeições e que gozam de uma felicidade incondicional. Mas esses espíritos puros que chegam nessa categoria, eles param por aí? Também não. Quando nós perguntamos, ou quando Kardec perguntou aos espíritos quem era o espírito mais puro e mais perfeito que nós conhecemos, então a resposta foi que Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia. Mas Jesus é o espírito mais perfeito que nós conhecemos, porque ele é o nosso governador planetário, ele é o governador do nosso orbe terrestre. Mas se o planeta Terra é uma planeta de provas e de expiações,
e que está passando por um período de transição, a transição planetária, que nós já citamos várias vezes, que já começou faz tempo, e que vai levar um certo tempo ainda para chegar na sua conclusão, obviamente que em outras galáxias, em outros mundos, em outros planetas, com certeza haverá espíritos igual a Jesus ou até mais evoluído que Jesus, para poder governar esses outros planetas. Até porque a nossa evolução, ela não tem fim. Nós estaremos sempre em constante progresso, em constante evolução. A pergunta que muitos espíritas nos fazem: vai chegar um momento que nós não vamos mais precisar do nosso perispírito? Nós sabemos que quanto mais nós vamos evoluindo, quanto mais nós vamos nos mudando para planetas mais elevados, o nosso perispírito vai ficando cada vez menos denso. Vai chegar um momento que ele vai sumir, que nós não vamos mais precisar dele. Mas quando vai acontecer isso? Pouco nos importa. Está tão longe de nós, ele está tão distante de nós. Vamos procurar melhorarmos a nossa condição espiritual nessa atual encarnação, que nós já estaremos fazendo muito, né? Aproveitando essas oportunidades. Quando nós imaginamos Jesus, nós vemos a figura de Jesus mais conhecida, que está naquele cartaz. Né? Então a gente, quando lembra de Jesus, lembra daquele rosto. Mas Jesus hoje é uma luz, é uma energia, né? Um foco de luz. Pouco importa a imagem de que nós fazemos dele. O que importa muito mesmo é o quanto nós somos influenciados pela sua imensa capacidade de ensinamento para cada um de nós. Então, quanto mais nós vamos evoluindo moral e intelectualmente, maior vai ser a nossa possibilidade de acesso a novas informações, a novos conhecimentos. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Nosso muito obrigado a todos.